X-Men, como eu já falo, a gente grava bem depois e sai bem depois. Se demorar um tempinho é porque ainda está na lista de edição. X-Men 97, a gente viu o último episódio dessa primeira temporada, né? Finalmente. E no final apareceu, continua, então provavelmente vai ter a segunda temporada. Assim, continua, nunca revela que vai continuar mesmo. Ou não, mas eles deixou a mecha e também teve um pós-crédito, né? De novo, não revela também que vai ter uma segunda temporada. No último episódio do X-Men 97, sim, tivemos a divisão dos X-Men. Uns foram lutar com o Magneto e outros foram lutar na Terra contra o líder lá dos coisas. Fala para sua opinião, Pedro. Serginho. No último episódio a gente teve a divisão, como o Serginho falou. Uns foram lutar com o Magneto para tirar a loucura da cabeça daquele vilão. E o outro foi lutar com o Buster na Terra para desativar os androides, né? Os Sentinelas Prime, como eles chamam. E a gente teve literalmente o começo dessa história e a gente agora vai passar para o último episódio. O que acontece? No final, o Xavier, depois do que o Magneto fez com o Wolverine, que tirou toda a adamante do corpo dele... Arrancou o esqueleto de adamante do corpo dele... O Xavier viu que aquilo dali era um basta e ele fez uma coisa que ele nunca fez na vida, que foi entrar dentro de uma mente de uma pessoa e controlar ela. Então, quando ele fez isso, o poder do Magneto voltou a ativar todos os androides no planeta inteiro. E aí, o que aconteceu? A gente vê a mente do Xavier e a mente do Magneto totalmente despedaçada e entrando, e o Xavier fala que tem que ficar lá para consertar isso, para poder salvar os dois. Aí o que acontece? A gente vai lá para baixo, para a parte do Buster. O Buster está derrotando todo mundo, quando de repente a Jean Grey, que estava derrotada, ela vê o seu filho quase sendo morto e desperta o poder da Fênix. Com o poder da Fênix, ela consegue derrotar todas as pessoas ali, rapidamente, com o poder da Fênix. E aí o Buster enlouquece, quebra o braço do Cable, arranca ele, e absorve aquele poder, aquele metal no corpo dele, se transforma num novo Buster e vai para o asteroide M para poder derrubar ele, para extinguir toda a Terra, os mutantes, todo mundo. Lá a gente vê uma luta sensacional, tanto da Vampira, do Ciclope, todo mundo bate no Buster e leva a porrada do Buster. É uma cena de ação de quase meia hora, bem legal. Bem legal mesmo. Só que o problema é que, quando eles estão tentando resolver, tentando, nas palavras, convencer o Buster, na Terra, a gente percebe que tem o presidente, e lá está protegido tanto o Capitão América, o Homem de Ferro, no lado dele, e tem o T'Challa, o Pantera Negra, o pai. Tem vários membros do MCU. Depois a gente vai falar isso, os fanservice. E aí aparece eles falando, a gente tem que ativar o protocolo Magneto. O protocolo Magneto é simplesmente eles dispararem vários mísseis nucleares por asteroide M. Isso acontece, explode o lugar, o Buster é jogado para fora, a gente não sabe o que aconteceu. Os X-Men começam a se reunir e começam a fazer isso para neutralizar o asteroide, só que o Charles consegue trazer a memória do Magneto de volta, e o Magneto consegue usar seus poderes e levantar o asteroide para cima. Ele não deixa o asteroide entrar em colisão com a Terra. Isso. Por que eu falo que ali ele teve uma redenção e o Pedro falou que não? Não. Ele salvou a Terra. Mas se ele não tivesse levantado aquele asteroide, não teria esse problema. Mas ele salvou a Terra. Meu filho. Teve uma redenção. Teve uma redenção. Vamos voltar então. Então, depois deixa isso para o assunto. E aí, quando isso acontece, o que acontece? O asteroide, por algum motivo que a gente não sabe, dá uma explosão e ele desaparece. Aí a gente vê o Foster e o Bishop conversando, falando que para eles tentarem resolver o problema onde estão os X-Men. E aí, no final, a gente vê o quê? A gente vê um grupo dos X-Men 1000 anos... 1000 ou 10 mil antes de Cristo? 1000 anos antes de Cristo. Que é onde ele já mostra onde está o Apocalipse, mas é o Apocalipse no período egípcio dele, antes de virar o robozão, e depois a gente vê o 1000 anos na frente. 1000 anos depois de Cristo, no futuro, no ano 3000, quer dizer. Ano 3000, depois de Cristo, a gente vê que a família
a família do Ciclope consegue reencontrar o Cable adolescente naquele universo. Naquele universo meio pós-apocalíptico. E no pós-crédito a gente vê o Apocalipse aparecendo e pegando a carta da Rainha de Copas e termina o episódio desse jeito, entendeu? Então, esse episódio do Apocalipse e esse multiverso que eles fizeram o translado para outros universos, isso leva a crer para a gente, na minha opinião, que vai ter uma continuação baseada naquilo que parou. A gente vai ver agora a resposta da Disney, né? Eu não sei porque essa série. Eu não sei porque o diretor foi mandado embora, a gente sabe muito bem, tem isso no canal. Então eu não sei se o roteiro que ele planejou para a segunda temporada vai ser continuado ou se eles vão modificar, porque eles podem fazer isso na pré-produção. Se a animação já estiver toda feita, que eu duvido, eles vão fazer isso, eles podem modificar. Pelo que deram a entender, o próximo vilão pode ser o Apocalipse, porque foi foco total nele no final. Também acho. Eu acho isso. Além de eles poderem fazer vários outros arcos. A gente tem um arco possível que pode aparecer um Massacre, que é um vilão que é o Xavier com a mente do Magneto, toda a maldade do Magneto dentro da mente do Xavier. Ele vira um Massacre, é um dos piores vilões que quase dizimou todo o universo da Marvel. A gente tem a possibilidade do Wolverine voltar, o Wolverine Fera, que é o Wolverine tribal mais violento possível. A gente tem uma possibilidade de a gente gerar um futuro, talvez, da guerra na era do Apocalipse, onde o Apocalipse domina toda a Terra. Então, isso pode gerar outra realidade, talvez, para isso. Caraca, várias teorias. Tem várias coisas. A gente tem toda a criação do Ciclope treinando e criando o Cable no futuro. Isso acontece. A gente tem a possibilidade de conhecer toda a história do Apocalipse, desde que ele se tornou como ele ganhou os poderes e como ele dominou o Egito. Então a gente tem toda essa possibilidade de campo aberto para possibilidade. Além da possibilidade de a gente ter novos Cavaleiros do Apocalipse, porque o Apocalipse está naquela época do futuro. Então a gente pode ter a possibilidade do Gambit voltar como um Cavaleiro do Apocalipse e outros mutantes voltarem também como um Cavaleiro do Apocalipse. Então a gente tem, tipo assim... Tem várias linhas já. Ainda tem a possibilidade também dos vilões que apareceram nessa temporada, como o Destino aparecer, como a própria Hydra aparecer, os Vingadores aparecer... O Homem-Aranha aparecer, o Demolidor aparecer. O Homem-Aranha do Peter Parker apareceu. Apareceu assim no fanservice. Capitão América, Homem de Ferro também apareceu. Então, mas eles podem ter episódios deles, entendeu? Participação efetiva, né? A gente tiveram uma luta muito pouco desenvolvida. Sim. Achava que o... porque é X-Men, né? Mas eu achava que já que eles estão ali, né? Podia dar uma força, né? A gente tem que entender que esse Capitão América não é o Capitão América do MCU, gente. Esse Capitão América, ele é o Capitão América como se fosse o primeiro Capitão América do MCU. Ele ainda é um Capitão América que serve às ordens do governo. Ele não vai chegar e o presidente vai falar, capitão, faz isso, isso, isso. O capitão não vai quebrar as ordens do governo. Ele ainda é o Capitão América daquele padrão. O Homem de Ferro é a mesma coisa. A gente até vê o Doutor Estranho também nesse ponto. Nessa realidade, não existe os Vingadores ainda. Eles não se juntaram. Não se juntaram. E a gente pode ter essa possibilidade. Se eles quiserem, eles podem fazer uma série com essa pegada e fazer uma série dos Vingadores dessa realidade. Não, você não vai dar sua opinião, não? A gente tem que falar do X-Men, né? Não, X-Men 97. Pedro quer que eu dou minha opinião. Minha opinião foi... Gostei. Eu queria ver o argumento que você tem, porque você me desafiou nesse momento. O argumento é Qual o argumento? O Magneto, ele já começou a série já passando pro bem, né? Mostrando que ele estava de acordo e queria paz entre os mutantes. Okay. Ali eu não conseguia enxergar ele como um vilão. Okay. Depois que lá em Xanosha, que dizimaram todos os mutantes, ele viu o pequeno mutante falando, me ajuda, e sendo dizimado do lado dele, ali mudou a cabeça dele. Okay. Na mente do Pedro, o Magneto é um vilão. Por quê? Porque o Magneto, ele culpa toda a humanidade, e isso não está errado, pelo que aconteceu com a família dele. A família do Magneto foi exterminada na época do Holocausto,
lá na década de 45 da Segunda Guerra Mundial. Sim, o Magneto é judeu. O Magneto é de origem judeu e viu sua família sendo morta. Eu não compreendo uma pessoa que viu... Deixa eu falar, depois tu fala. Vai, depois tu fala. Fala. Entendeu? Então, ali, ele já tinha todo aquela agonia, aquele estresse ali, pós-traumático. Então, ele queria defender o povo dele, mutante, apesar de tudo. Mas, claro, a humanidade tanto tem pessoas boas como tem pessoas ruins. Parece que nesse universo todo mundo é ruim, os humanos todos são ruins. Então, por isso, eu não vejo o Magneto como um vilão. Ele teve a oportunidade de deixar o asteroide se chocar contra a Terra. Voltar e vai, choca contra a Terra, acaba com tudo. Mas ele salvou a humanidade. Ele salvou a humanidade não deixando o asteroide cair. O Pedro fala que ele criou o asteroide, é culpa dele ter criado esse asteroide, mas ele criou como se fosse uma fortaleza para ele ficar bem seguro lá e levar os mutantes junto com ele lá, entendeu? Então, por isso que eu não vejo o Magneto como vilão, eu vejo como um anti-herói. Primeiro ponto, não considero uma pessoa que viu o povo dele, e eu não estou falando do povo só mutante, o povo judeu, sendo massacrado pelos filhos da puta dos N. Que isso? Porque para mim esse pessoal é merda. É. Esse pessoal, e ele querer fazer a mesma coisa que ele viu. Isso para mim é que não bate. Outra coisa, Magneto saiu e desligou o planeta inteiro. Era o único jeito de salvar os mutantes. Agora você espera. Não, ele era o único jeito de salvar os mutantes. Espera. A raça dele. Espera. Ele desligou o planeta inteiro. Eu entendo o problema do Bastian. O Bastian é um filho da mãe, vilão mesmo. Mas não era daquele jeito. Tanto que o Xavier teve que chegar no extremo para fazer aquilo. Porque ele desligou o planeta inteiro. Então ele não ferrou só os humanos. Ele ferrou uma porrada de mutantes também. Especificamente isso. Ele ferrou uma porrada de mutantes. Porque podia ter mutante no hospital, podia ter mutante, coisa, e ele ferrou. Então, ele fez aquilo. E no final, ele ainda traz um asteroide gigante para botar em cima do planeta Terra. E ia deixar o planeta inteiro destruir. E quem não se alinhasse a ele, iria... E aí sim, ele falou isso. Ou vocês se alinham a mim, ou vocês vão morrer no planeta. Mas eu não vejo ainda ele como vilão. Para mim, isso é vilão. Para mim, isso é vilão. O cara não fez isso. Se ele tivesse aprendido com o professor Xavier, ele não teria feito isso. Não é uma desgraça que aconteceu com o Genosha que você faz isso. É verdade. Você não você não bate uma pessoa com a espada com a própria espada. Igual Jesus, né? Não dá outra face. Não dá outra face. Mas se existe justiça, né? Justiça é diferente de vingança. É verdade. O Magneto estava procurando ali vingança, não justiça. É dois pontos de linha diferentes. Fala aí, galera, qual é a opinião de vocês?